Meu nome é Felipe. Meu nome é Luca. E o nosso orientador é Alexandre. O nosso projeto é a elaboração de uma liga bioplástica biodegradável a partir da utilização de ingredientes como a clara do ovo. Bom, introdução. Desde o século XX, quando o químico Leo Baekeland criou o primeiro plástico sintético feito totalmente a partir do petróleo, esse material vem evoluindo e tomando novas formas. Ele é um material muito maleável e fácil de mudar de forma. Bom, esse aqui é um exemplo, uma garrafinha de plástico. Basicamente, o mundo todo usa outro exemplo dessas. E o plástico em si, ele está presente em praticamente a nossa rotina inteira. Como ele é um material que é utilizado tanto assim, ele tem que ter algum lugar de descarte. E, bom, é bastante plástico que é descartado. Em aterro somente não cabe o plástico, além de que ele prejudica totalmente o lugar do aterro, ele tem que muitas vezes ser descartado na natureza, em mares ou, por exemplo, em florestas, onde ele prejudica bastante o meio ambiente. Bom, sabendo de todos esses aspectos negativos, a gente tenta produzir uma liga plástica para amenizar esses efeitos. E para isso a gente está tentando utilizar a desnaturação das proteínas da clara do ovo, que pode ser um aspecto positivo para formar uma liga que seja biodegradável e possa tomar a forma de algum objeto em alguma área de utilização do plástico. Bom, o problema. Os plásticos têm que ter um fim depois que eles são utilizados. E normalmente ou eles são incinerados ou são descartados na natureza. A atmosfera, com os gases que eles liberam depois de serem incinerados. E descartados na natureza também. Por exemplo, ali na imagem tem uma foto da poluição no mar. Tem uns estudos que até 2050 vai ter mais material plástico em mar do que o peso dos peixes. Por exemplo, quando um canudinho é descartado no mar e um peixe engole, ou uma tartaruga, por exemplo, esse plástico vai para dentro do organismo dele e prejudica bastante os órgãos vitais, podendo, em alguns casos, até levar ao óbito do animal. E o animal que se alimenta desse animal também é afetado pelo plástico. E esse plástico vai seguir na cadeia alimentar até o último animal da cadeia alimentar. Então, com o problema que o Felipe falou, o nosso objetivo geral é fazer um plástico biodegradável com a clara do ovo que amenize os impactos no meio ambiente. Em específico, aprender a área de formação desse plástico e analisar as características dele, tipo decomposição em água, solubilidade, e ser malável ou não. Nesses anos, a gente fez 2 metodologias. Eu vou falar a primeira, que a gente usou pó de tapioca, albumina em pó, pó de gelatina, claras, glicerina. Como que a gente fez? A gente misturou todos esses ingredientes em um becker e depois misturou até ficar homogêneo. Depois de um tempo, a gente colocava já direto numa placa de Petri com meio que uma mistura para o plástico não grudar, era com glicerina e albumina. Depois ia direto para a estufa, que ficava tipo 1 dia até 2. Bom, a segunda metodologia. A segunda metodologia tem basicamente muitos ingredientes parecidos. A gente descartou alguns, por exemplo, o pó de tapioca, que a gente percebeu que não estava dando muito certo, e os procedimentos também mudaram. A gente pegou de referência uma biografia do 9º ano, que nós achamos no laboratório, e o procedimento que eles faziam tinha mais uma etapa, que era despejar o líquido num becker e misturando enquanto aquecia em um fogão elétrico, desculpa. E quando essa temperatura atingisse 95 graus, nós cronometrávamos 15 minutos de mexendo o plástico, aí depois colocávamos na estufa em temperatura média ou baixa, como ele disse, ao mesmo tempo, basicamente. No dia seguinte, o orientador buscava. Nossos resultados, ao todo a gente fez 22 experimentos, mas o melhor de todos foi o 18, que foi da segunda metodologia, que, como vocês podem ver na imagem, ele ficou meio que maleável, resistente, aí a gente tentou, não conseguimos. Depois a gente testou se ele é maleável ou não, ele como vocês estão vendo, eu estou dobrando o plástico e ele voltou à forma original, sem nenhum amassado. E na direita é o nosso plástico, depois de 30 dias, uma solução salina. Bom, conclusões finais.
Até agora, com o presente projeto, conseguimos a produção de um bioplástico que, bom, ele foi relativamente bom, a gente considera, porque ele atendeu algumas expectativas que a gente tinha, porém a gente tem que melhorar bastante para ser um material viável no dia a dia, no uso das pessoas no mercado. E para isso nós precisamos melhorar a receita e a metodologia dele, porque não, por exemplo, ele não fica perfeito, assim, digamos, não fica utilizável, eu diria. Aqui são nossas referências. E Obrigado.